poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Bem, estamos nós de volta aqui no nosso programa Em Poucas Palavras. Estava com saudade de dizer isso. Estou aqui de novo no programa Em Poucas Palavras, pastor. Eu também. Graças a Deus que a gente pode recomeçar. Então, pois é, 5ª temporada do programa. Graças a Deus por isso. Programa 210. 210 programas. Exatamente. E a gente aproveita para falar um pouco sobre o livro, né, Natson? Então, está chegando. Está chegando. O Mundo Cristão está trabalhando na feitura do livro e ele virá em 2 volumes, né? São 210 programas, eles acharam que num volume só não cabia não, vem 2. Em 2 volumes, então, que bom, legal, muito jóia isso aí. Tem muita gente perguntando, toda hora a gente recebe aí nos meios de comunicação que a gente tem, de interação com o ouvinte, que são o e-mail, o WhatsApp, enfim. E às vezes a gente encontra também por aí algumas pessoas dizendo, cadê o livro? Cadê o livro? Né? Verdade. Também tenho recebido questionamentos a respeito disso. Então, que bom. Então estamos começando a nossa 5ª temporada com o programa 210 e desde já agradecemos a sua audiência. Obrigado sempre. Nós estamos aqui mais uma vez, recomeçando essa nova etapa. E para começar, então, essa série de programas, né, da 5ª temporada, nós vamos ter várias séries diferentes aqui, sugeridas até pelo pastor Augustus, e uma delas é a série Ditos Difíceis de Jesus. A gente vai caminhar alguns programas aí com essa temática, no programa Em Poucas Palavras. Ditos difíceis que a gente encontra de Jesus, ou que pelo menos as pessoas consideram com certa dificuldade de entender o que está sendo dito por Jesus. E a gente tem aqui o Ciro Augusto, lá da Paraíba, e ele já diz, pastor Augustus, de antemão quero agradecer pela iniciativa do programa, que tem abençoado não só a minha vida, como a de muitos, pois as dúvidas esclarecidas pelo Senhor são realmente muito interessantes. E ele então traz aqui o primeiro dito de Jesus, que a gente vai usar aqui nessa série Ditos de Jesus. Então, espera um pouquinho aí que eu trago para o senhor aí a pergunta. Estou esperando aqui. Pois bem, o Ciro, pastor Augustus, diz o seguinte: gostaria de saber a que geração Jesus se referiu nessa passagem de Mateus capítulo 24, versículo 34. Que interpretação pode-se ter quando ele diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Então ele está fazendo referência a uma passagem, obviamente que o senhor vai trazer todo o contexto dela. É com o senhor. Tá certo. Muito obrigado, Natson. Obrigado aí ao Ciro Augusto pela pergunta sobre esse dito, essa declaração difícil de Jesus. Antes de entrar na explicação da passagem, eu gostaria de fazer algumas observações. A primeira delas é que há realmente ditos, expressões, frases, declarações, não somente de Jesus, mas também dos demais autores do Antigo e do Novo Testamentos, que são difíceis de compreender. A nossa dificuldade não reside no fato de que a Bíblia está errada ou que ela contém contradições, mas no fato de que a Bíblia é um livro antigo, foi escrito em línguas que não se falam mais, os seus autores todos já morreram, esses livros foram escritos num contexto e numa cultura que não existe mais, que é a cultura do Antigo Oriente, e, portanto, esse distanciamento entre nós e a Bíblia acaba causando dificuldade na compreensão de algumas passagens. Mas é importante também aqui ressalvar que, embora a Bíblia tenha ditos difíceis de compreender, nenhum deles fere ou prejudica a mensagem central da Bíblia, que são os atos salvadores de Deus na história, culminando em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O plano de Deus, quem nós somos, de onde viemos, a obra completa de Cristo, o que Deus ainda vai fazer aqui na história do mundo, essa mensagem é muito clara. E esses ditos difíceis, eles em nada prejudicam a sua compreensão.
Ou seja, a Bíblia não vai se tornar uma coisa indecifrável por conta dessa questão. De jeito nenhum. Ditos, né? Ao contrário, esses ditos difíceis são um desafio, né? Para que nós estudemos mais, que nós nos concentremos a compreender a palavra de Deus e procurar tirar lições preciosas desses ditos, que podem ser difíceis, mas são instrutivos também. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que esse dito em particular, que o Ciro está citando aí, ele está na área de escatologia. Ele está lá ao final, ou em meados do famoso sermão escatológico de Jesus. A escatologia trata com as últimas coisas e nós sabemos que é uma área de reconhecida dificuldade. Por isso, nós devemos nos aproximar com cautela, com humildade, sabendo que nós não temos sempre todas as respostas para questões relacionadas com escatologia. Por isso, a necessidade de humildade aqui. E também tem outra coisa que eu acho que era preciso falar, Natson. O estilo de Jesus é frequentemente enigmático. Sim. Jesus gostava de falar por parábolas, comparações, símiles. E nem sempre os próprios discípulos compreendiam, não é? Às vezes ele explicava, outras vezes Às não. vezes ele deixava sem explicação. Então, vamos lá agora para esse dito difícil. Como já foi dito aí pelo Ciro, ele está em Mateus capítulo 24, e eu vou ler a partir do verso 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa declaração de Jesus de que essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam, essa declaração está no meio do seu famoso sermão escatológico, encerrando a descrição que ele dá das coisas que haveriam de acontecer. Então ele começou falando dos sinais que haveriam de acontecer, prenunciando a vinda dele. Falou de guerras, falou de terremotos, fome, sede, falou do surgimento de falsos profetas, falou do surgimento da perseguição contra os seus seguidores, falou a respeito da discórdia familiar entre os pais e os filhos e parentes, tudo isso por conta dele. Falou que o evangelho seria pregado no mundo todo antes que viesse o fim. Então, todas estas coisas são sinais a que Jesus se referiu como sendo confirmações de que a sua vinda é certa. Note, Natson, que é importante nós já termos em mente que aqueles sinais que Cristo descreveu, eles não visam estabelecer uma espécie de cronograma ou calendário, a ponto de que se possa marcar, a partir destes sinais, a data da vinda de Jesus Cristo, como infelizmente alguns grupos têm tentado através da história da igreja e todos erraram. Exato. O objetivo daqueles sinais que Jesus falou, guerras, rumores de guerra, fome, epidemia, peste, terremoto, maremoto, a perseguição, a apostasia de muitos, a pregação do evangelho, estes são sinais que confirmam a palavra de Jesus, de que ele é o Filho de Deus, que ele é onisciente e que também as palavras que ele pronunciou sobre sua vinda, que ele voltaria em glória, de forma visível, pública, para julgamento, aquilo haveria de acontecer. Então, é isso que vai servir de chave para entendermos aquela declaração de Jesus. Eu vou reler aqui, ó. Sim. Ele usa a figura de uma figueira, né? Ele diz que quando uma figueira começa a brotar, as folhas começam a brotar e os ramos se renovam, então o judeu sabia que o verão estava chegando. Então aquela renovação das folhas, dos galhos, tudo aquilo prenunciava a chegada do verão. Isso. Em seguida Jesus diz, da mesma forma, quando vocês virem estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Quem é ele aqui? Ele está se referindo a ele mesmo. É ele mesmo. Né? Então, o que ele quer dizer é o seguinte, quando vocês virem estas coisas acontecerem, e estas coisas se referem àqueles sinais que ele falou, guerra, fome, etc., etc. Que está em todo o capítulo 24. Capítulo 24 de Mateus. Então, quando vocês virem estas coisas acontecerem, a semelhança do prenúncio do verão pela renovação das folhas da figueira, vocês saibam que a minha vinda está próxima. Sim. Então, agora nós podemos chegar no verso 34, quando Jesus diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam.
O que são todas estas coisas? São aqueles sinais que ele falou. E, de fato, a geração a que Jesus se refere ali, sendo ela a geração dos judeus que viviam na sua época, elas viram tudo isso acontecer. Perseguição aos discípulos não demorou. Logo em seguida, os discípulos começaram a ser perseguidos. Guerras, o Império Romano se meteu em guerras rapidinho. Os próprios judeus, cerca de 30 anos depois dessas palavras, entraram em guerra com o Império Romano. Exato. Não é? O imperador mandou Tito, seu filho, que mais tarde viria a ser imperador, comandando suas tropas e arrasou Jerusalém. Epidemias, fome e sede. No livro de Atos, nós lemos de uma coleta que os cristãos fizeram por conta de uma grande fome, né, que houve na época. Exato. Apostasia, o surgimento de falsos profetas. Ora, as cartas do Novo Testamento, que foram escritas todas no século I, já falam de falsos profetas que entravam nas igrejas trazendo outras doutrinas, fazendo sinais e prodígios. Paulo fala disso na 2 aos Coríntios, fala disso na 2ª carta aos Tessalonicenses. Então, a evangelização do mundo conhecido, antes do final do século I, portanto, antes de passar aquela geração, né, na época de Jesus, o evangelho já tinha sido pregado na Jerusalém, Samaria, Judéia e nos confins da terra. Então, aquela geração a que Jesus se refere é a geração da época dele. E os sinais que Jesus anunciou, eles já começaram a se cumprir naquela época. Aquela geração viu todos os sinais que Jesus disse que haveria de acontecer. E estes sinais, Natsan, eles continuam acontecendo hoje, com mais intensidade, com mais frequência, mas eles são os mesmos que aconteceram durante a época de Jesus e durante a geração que viu e escutou as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a resposta que nós damos aí à indagação. Esse dito de Jesus, ele é melhor compreendido como sendo uma referência à geração da época de Jesus, que veria os sinais que ele anunciou no início do seu sermão escatológico. Aqueles sinais que haveriam de acontecer naquela geração ocorreram, não é isso? Ocorreram, exatamente. E eles são um prenúncio, né, de que a vinda do Senhor é certa e que ela haverá de acontecer. O segredo está nisso. Os sinais, eles não foram dados como se fosse assim, para que a gente pudesse estabelecer uma sequência e calcular quando seria o fim do mundo. Mas eles são sinais que aconteceriam em todas as épocas. Porque o alvo deles é confirmar que a palavra de Jesus é verdadeira. Se ele acertou que aqueles sinais haveriam de acontecer, ele vai acertar no que ele diz a respeito da vinda dele. Voltará em glória publicamente para julgar todas as nações. Amém. É isso aí. Então, que bom. Está aí, então, explicada o primeiro dito difícil que a gente selecionou aqui no e-mail do Ciro Augusto. Ciro Augusto, quase que ele é... Ciro Augustus? Então tá bom. Seria bom. Isso. Obrigado, Ciro, pela sua audiência e todos os irmãos aí da Paraíba, aqueles que estão sempre ligados com o programa Em Poucas Palavras. Pastor. Muito obrigado pela sua audiência, queridos irmãos. Saudação aos irmãos da Paraíba, minha terra natal. Um grande abraço, até o próximo programa. Até lá, se Deus quiser. Senhor, minha força e segurança, minha salvação e minha herança. Senhor, glorioso em poder, estou contigo pra vencer, te adorarei. Senhor, tua destra me guiará, o teu poder me levará. Vitória e paz tu me darás, pra sempre em minha vida reinará. Tu és o meu Deus, teu nome é Senhor, te louvarei. Tu és meu Deus, te louvarei, engrandecerei meu Rei pra sempre. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos.
Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.